Olá, meus colegas servidores públicos, tudo bem? Eu sou a Renata Ferretti e esse é o canal Gestão Pública Estratégica. No vídeo de hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que nós conversamos na live sobre os servidores públicos com deficiência que aconteceu no canal na semana passada. Se você ainda não assistiu, volta lá, assista, porque tá super especial aquela live que foi feita com o Ivo Ramalho. Durante a nossa conversa, a gente falou, apesar de ter sido muito rapidamente, a gente conversou sobre alguns gestores que não aceitam receber servidores com deficiência para fazerem parte da sua equipe. E eu, de fato, acredito que esse é um assunto muito interessante e nós precisamos aprofundar nesse assunto. Tentar, não digo assim, entender quais são os motivos pelos quais as pessoas acabam não querendo trabalhar com pessoas com deficiência, mas sim para poder mostrar que existem lados super positivos caso esse gestor aceite trabalhar com as pessoas com deficiência. Eu, de fato, acredito que o grande motivo pelo qual faz com que as pessoas não queiram ter deficientes na sua equipe é porque ele, na maioria das vezes, ele ou eles, na maioria das vezes, não conhecem as capacidades que os profissionais com deficiência têm ao desenvolver as suas atividades. Se eles não conhecem, então a gente está falando de fato de falta de informação. E com falta de informação, o único jeito da gente enfrentar isso é passando informação com qualidade. E também acredito que pode acontecer muitos preconceitos sobre as pessoas com deficiência. E esse é um assunto muito extenso, se a gente for tocar com relação a isso, a gente vai esquecer do assunto principal do nosso canal, que é falar sobre a gestão. E então eu gostaria de trazer para vocês, para a gente poder conversar sobre a gestão dos servidores com deficiência. E quanto um gestor bem preparado, um gestor com interesse em desenvolver os seus profissionais, sejam eles com deficiência ou sem deficiência, se o gestor, ele de fato tem essa competência liderança bem desenvolvida, ele vai se enfrentar, num primeiro momento, que seja um desafio de receber uma pessoa com deficiência, mas logo, em pouco tempo, ele já vai perceber que esse profissional tem grandes competências, tem capacidade de desenvolver bem as suas atividades e os resultados vão começar a aparecer. E os resultados, quando a gente recebe um profissional com deficiência na nossa unidade, eles vão muito além do que só apenas ter bons resultados oferecidos à sociedade. Por exemplo, vão além de ter apenas o serviço prestado à sociedade. São muitos os benefícios que o gestor e a equipe vai alcançar quando eles recebem um profissional com deficiência. Quando a gente fala de falta de informação, eu posso dizer que eu também tive essa situação, assim, eu também não tinha informação suficiente sobre como é que um profissional com deficiência poderia desenvolver as suas atividades. Eu cheguei a conversar com o Ivo antes da nossa live, eu falei um pouco da minha experiência e eu falei para ele que antes de eu entrar no serviço público, eu tive muito pouco contato com pessoas com deficiência. Até porque antigamente, ou pelo menos na minha época, não haviam tantas crianças com deficiência participando, estudando na mesma escola que eu não tinha pessoas com deficiências física, visual, auditiva na minha família, então eu de fato não tinha contato com pessoas com deficiência antes de entrar no serviço público. E quando eu entro no serviço público, nos setores onde eu fui trabalhar logo de início, eu tive a oportunidade de conhecer muitos profissionais com deficiência. E lá eu comecei a ficar encantada de ver como eles desenvolviam bem as suas atividades. E comecei a perceber que, apesar de haver no início uma certa barreira, uma certa dificuldade em fazer com que esses profissionais consigam desenvolver as suas atividades, quando essas barreiras elas são derrubadas, né? Por exemplo, às vezes a barreira é um profissional com deficiência física, ele precisa de um banheiro acessível. Então vai lá o órgão e constrói ou reforma um banheiro para transformar esse banheiro acessível. Ou esse profissional precisa de uma rampa para poder, digamos, caso seja um profissional que tem uma mobilidade reduzida, e vai lá o órgão e faz e constrói a rampa que precisa, ou tira as barreiras físicas que impedem esse profissional de chegar no seu trabalho. Isso a gente falando de um profissional com deficiência física, né, com dificuldade de locomoção.
E aí eu comecei a perceber, assim, eu vou te dizer porque no começo eu fui aprendendo essas coisas sozinha. A gente conversou na live, o Ivo falou que o tribunal, a partir de 2007, ele começa a desenvolver as ações voltadas para acessibilidade e inclusão. O tribunal, que eu digo, é o tribunal onde eu e o Ivo trabalhamos. E eu entro no tribunal em 2006, e lá não tinha informação, não tinha nada voltado para isso, para esclarecer as dúvidas dos outros profissionais, para poder receber adequadamente esses profissionais. Então, o que eu aprendi um pouco, no primeiro momento, foi sozinho. Então, eu observava esses profissionais trabalhando ali na unidade onde eu trabalhava, conversava bastante com eles, e eu ficava super encantada e ficava meio que rodeando eles, assim, querendo que eles me contassem, querendo que eles me falassem o que eles faziam, como é que eles enfrentavam alguns desafios. E eu ficava até meio que mimando eles, ficava querendo ajudar eles em tudo que eles iam fazer, porque eu fiquei de fato muito encantada. E aí então, nesse primeiro momento, eu tive o contato como colega de trabalho com profissionais com deficiência física, nesse primeiro setor onde eu trabalhei. E a minha gestora, que depois deixou de ser minha gestora, mas a gente trabalhava no mesmo lugar, ela era uma querida, Antonieta, ela cuidava dos seus funcionários como filhos, e até compreensível porque o motivo pelo qual ela recebeu e cuidava também de alguns funcionários com deficiência na equipe dela. Ela tinha uma equipe grande e tinha muitos servidores lá com deficiência. E aí eu percebi que com o tempo ela aprendeu também, ela não sabia, ela recebeu esses funcionários, ela se dedicou um tempo para entender as necessidades do funcionário, teve um diálogo aberto, porque às vezes o gestor ele não sabe, né, todas as necessidades que aquele profissional com deficiência tem, e não há nada melhor do que um bom diálogo e tentar entender. Porque o profissional vai falar, certamente ela vai falar, olha, eu posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho essa dificuldade, mas eu tenho essa facilidade, essa situação tá boa para mim, essa situação tá ruim. Então, o primeiro passo quando a gente recebe um servidor com deficiência é ter esse diálogo franco e estar aberto para poder fazer as adequações que sejam necessárias, seja na atividade, seja no espaço físico, seja na tecnologia, para poder receber esse profissional e ele então ter acessibilidade no seu trabalho. Bom, a Antonieta fez isso incrivelmente bem, ela adequou as atividades para que os funcionários pudessem fazer, por exemplo, uma parte o servidor com deficiência conseguiria fazer, mas outra parte da atividade não. Então ela dividiu em duas partes, se fosse o caso, e aí atribuía uma outra parte para um outro servidor que talvez não tivesse uma mobilidade reduzida, e assim eles trabalhavam super bem, e eu ficava encantada de vê-los trabalhando. Até que eu mudei de setor, e eu fui para um outro setor que eu tive o contato com um colega que era deficiente visual. E aí, se eu já estava encantada com os deficientes físicos, eu fiquei apaixonada de ver o trabalho daquele profissional com deficiência visual. E o quanto ele era um ótimo profissional, o quanto ele desenvolvia as suas atividades incrivelmente bem. Eu nunca vi um secretário tão bom quanto o Daniel. E eu era, assim, encantadíssima de vê-lo trabalhando. O Daniel, de fato, ele teve uma certa sorte, logo que ele entra no órgão, como eu te disse, o órgão não era preparado assim, tão preparado para receber profissionais com deficiência, mas ele foi escolhido, vamos dizer assim, para ir trabalhar num lugar, e ele recebeu todos os equipamentos que precisavam, dizendo, né, que antigamente a gente não tinha toda uma preocupação assim no começo. E aí, então, ele conseguiu desenvolver todas as suas atividades e conforme ele foi desenvolvendo essas atividades e se evoluindo como profissional, ele foi conseguindo ajudar outros profissionais com deficiência que trabalhavam no órgão. E aí tinham outros profissionais que também estavam em locais estratégicos dessa organização que começaram, de alguma forma, a divulgar a importância de cuidar desses profissionais com deficiência. E aí eu lembro que eu trabalhava no órgão, a minha chefe meio que esperava do Daniel que ele fizesse ainda mais por esses profissionais com deficiência, porque ele estava de fato num lugar super estratégico da organização. E aí foi que eu, encantadíssima, me propus a ajudar o Daniel no que ele precisasse para a gente poder ajudar o máximo de servidores com deficiência lá, porque eu, como gestora e como leiga no assunto, né, que seria com relação aos profissionais com deficiência, mas eu, como gestora, eu tinha esse meu olhar de tentar entender
o que é possível fazer e como é que a gente consegue fazer com que esses profissionais, após a gente derrubar as barreiras que impeçam ele de desenvolver essas atividades, como eles podem atingir o seu mais alto nível de desenvolvimento profissional. Porque eles passaram no concurso e eles estão lá porque eles querem ser reconhecidos como profissionais e nós precisamos dar esse direito a eles. Não basta só garantir que os funcionários ou que os servidores com deficiência irão ter os cargos garantidos no concurso público. É necessário que o órgão dê as condições necessárias para esses profissionais poderem desenvolver as suas atividades e se desenvolverem cada vez mais como profissionais. E aqui existe um ponto muito importante. Os gestores dessa organização precisam estar preparados para trabalhar com servidores com deficiência e tentar desenvolvê-los ao máximo. Mas, de fato, precisa de um trabalho específico com os gestores. Primeiro, dar a informação. Todas as informações que eles precisam para que eles entendam que os servidores com deficiência, se eles tiverem todo o acesso necessário para eles desenvolverem as suas atividades, eles conseguem desenvolver as suas atividades. E eu diria como se fosse uma pessoa até sem deficiência. Porque a pessoa ela tem uma deficiência no caso de um deficiente visual. Aí o órgão, a organização, ela vai oferecer as ferramentas tecnológicas para que esse profissional consiga desenvolver as suas atividades. Vai dar um leitor de tela, um computador específico, vai dar o headset, vai lhe dar todas as condições necessárias, seja voltadas para a situação física quanto à tecnológica, e então esse profissional vai começar a ter acesso ao sistema, aos sites, aos outros sistemas, softwares necessários para desenvolver as suas atividades. Claro, no caso de um sistema, esse sistema precisa ser acessível para esse profissional, para que quando ele use esses leitores de tela, a tecnologia que ele precisa, as ferramentas tecnológicas que ele precisa, ele consiga desenvolver as atividades. Então, o gestor precisa, depois que ele atingiu, né, que foi disponibilizado essas ferramentas, o gestor precisa entender quais são as atividades que esse profissional consegue desenvolver. E eu te garanto que o profissional com deficiência, quando ele desenvolve atividades que são acessíveis a ele consegue desenvolver com um ótimo rendimento. E eu diria que às vezes o resultado pode até ser muito melhor do que às vezes uma pessoa que aparentemente não tem uma deficiência. Ou ela de fato não tem uma deficiência, mas algumas pessoas podem dizer, porque eles fazem com mais zelo, mais atenção, eles estão mais dedicados, engajados a fazer o melhor. Pode ser por diversos motivos, mas eu posso te garantir que se o gestor ele consegue trabalhar a diferença entre esse servidor com deficiência com os demais, tentando identificar quais são as suas características profissionais que são positivas e como elas podem ser aplicadas ao desenvolvimento dessa atividade. Então, o gestor consegue identificar quais são as atividades que se encaixam com essas características profissionais com o profissional com deficiência, ele vai desenvolver as suas atividades muito bem, incrivelmente bem. Independente de que tenha ou não tenha deficiência, você deu as condições para que esse profissional desenvolva suas atividades. Então, como é que esse gestor precisa ser preparado pela organização? Primeiro, ele precisa da informação para entender que o profissional com deficiência, se ele tiver a assistência necessária, se todos os passos de acessibilidade forem tomados, ele tem condições de desenvolver bem essas atividades profissionais. E aí o gestor, ele precisa conversar com esse funcionário para tentar identificar quais são as atividades que ele pode fazer, que são acessíveis para ele, de acordo com a sua deficiência, e então adequar as atividades para que elas sejam acessíveis ao profissional e ele desenvolver essas atividades. O gestor precisa estar preparado para dar o treinamento para esse profissional. Como o gestor dá treinamento para todos os seus outros funcionários. Uma das responsabilidades do gestor, treinar os seus funcionários, desenvolver os seus funcionários. E ele vai fazer isso com o profissional com deficiência. Ele identifica quais são as diferenças entre esse profissional e os demais, então ele dá todo o treinamento e suporte que esse funcionário precisa. E aí, então, deu todos os treinamentos e ele precisa identificar quais são as atividades que estão em conformidade com as suas competências profissionais e a deficiência, e a limitação da sua deficiência. A partir do momento que esse profissional, que esse gestor identifica quais são essas atividades, se é necessário, ele faz ajustes nessa atividade. Às vezes, dentro da atividade é um processo de trabalho.
tem várias etapas. Verifique, algumas tarefas, algumas etapas são acessíveis a esse profissional. Atribua essas etapas a esse profissional. As atividades ou os passos que não são acessíveis a esse profissional, atribua ao outro profissional. Ai, mas será que eu não preciso mexer em todos os meus processos de trabalho da minha unidade? Pode ser que sim, mas você, gestor, precisa fazer. E se não fosse por esse profissional, talvez ele teria que fazer por outro. Às vezes o gestor ele acha que ele vai ter tanto mais trabalho para poder receber um profissional com deficiência e ele acaba esquecendo que esse papel ele precisa ter com todos os servidores da sua unidade. Porque a gente já conversou em diversos vídeos, na maioria das vezes o servidor não vem pronto, na maioria das vezes o servidor não conhece o trabalho, na maioria das vezes o servidor tem competências ou não tem competências profissionais ainda desenvolvidas. O papel do gestor é sempre desenvolver isso. E aí, cada profissional tem as suas características diferentes. O gestor precisa identificar essas características. O gestor precisa adequar as tarefas às competências de cada um desses profissionais, as características profissionais que cada um deles tem. E isso ele faz com todo mundo. Por que esse gestor não consegue fazer isso para um deficiente? Ou por que ele acha que ele não consegue e ele acha que esse profissional, por vir trabalhar com ele, vai dar muito trabalho? Esse é o papel do gestor. Eu diria que esse é o principal papel do gestor. Um servidor público que está no cargo de gestão e ele acha que o principal papel dele é fazer uma atividade operacional, esse servidor público, ele não é um gestor, ele é um simples analista, ele é um simples técnico. A principal responsabilidade do gestor é ele ser capaz de desenvolver a equipe, engajar a equipe, fazer com que os seus funcionários abaixo dele consigam fazer as atividades necessárias para poder oferecer o serviço à sociedade. Então, é papel dele. E o que eu posso dizer assim, mas eu vou ter muito mais tempo do que um outro profissional. Pode ser que no começo, como ele ainda não teve uma experiência de trabalhar com um funcionário que tenha deficiência, pode ser que no começo seja um pouco mais difícil. Mas com o tempo você vai verificar que é tranquilo, é possível de ser feito, é fácil de ser feito. Você, gestor, vai desenvolver habilidades para você trabalhar cada vez mais e melhor com esse profissional com deficiência. E a equipe, por sua vez, também vai conseguir entender e se adequar a uma nova rotina de trabalho, porque eles receberam um profissional que, de alguma forma ou de outra, é diferente deles. E o que eu posso dizer é que essa diferença enriquece o ambiente, porque foi como eu disse para vocês no começo, eu nunca tive uma experiência de trabalhar com uma pessoa com deficiência, e quando eu tive a oportunidade de trabalhar, isso me encantou. Eu mesmo, como uma simples funcionária, eu queria trabalhar mais para poder ajudá-los mais e fazer mais do que estava ao meu alcance. Isso, de alguma forma, me motivava, eu ficava feliz de poder trabalhar com eles. Então, eu posso te dizer que se você recebe um profissional com deficiência, as outras pessoas, a mente delas abre para uma nova realidade, uma nova possibilidade. E aí, vem junto com isso o respeito às diferenças. As pessoas precisam respeitar as diferenças e aceitar, porque essa é a realidade, né? E então, ele precisa, o funcionário, a equipe, ele também vai se adequando com esse profissional, com as atividades que ele pode desenvolver, com as necessidades que ele tem. E aí cria, de forma geral, um ambiente de muito mais cooperação e respeito. É muito positivo. Apesar de, num primeiro momento, as pessoas terem muito medo, e eu não vou mentir, pode ser que no começo dê um pouco mais de trabalho, mas com o passar do tempo, tanto o gestor quanto a equipe, quanto o próprio funcionário com deficiência, ele vai se incluir com o grupo e todos vão formar uma grande equipe de colaboração mútua. É muito legal. E aí eu posso dizer certamente que esse ambiente, ele é um ambiente mais saudável. O ambiente, o clima organizacional, ele vai ser bom, vai ser mais positivo, a gente já conversou isso em outro episódio. Certamente um ambiente que tem um profissional com deficiência, que ele é bem aceito, que ele é bem integrado, que é respeitado as suas diferenças, as suas necessidades, é lhe dado as condições para que ele se desenvolva profissionalmente. Não só esse profissional cresce profissionalmente, como as pessoas que também trabalham com ele têm um desenvolvimento profissional. Porque eles desenvolvem essa habilidade de respeitar as diferenças, de entender que essas diferenças existem. E com o tempo ele percebe que as diferenças de cada um dos profissionais, elas se complementam. E isso é muito legal.
Se você, por exemplo, tem lá, às vezes você fala assim, eu não quero ter que mexer nos processos de trabalho, nas etapas dessa atividade, porque do jeito que está já está bom. Mas será que às vezes a vinda de um profissional com deficiência te mostra que há necessidade de sim mexer nesses procedimentos de trabalho? E aí, por conta dessa possibilidade, você percebe que isso foi muito mais positivo para a organização, para os resultados do seu setor. Porque pode ser que você criou uma maior... você deu uma certa dinamizada nesse processo de trabalho que antes estava um pouco engessado. Meio que os profissionais que já trabalhavam já não se sentiam desafiados da forma que era. Então, por conta da vinda de um profissional, às vezes com deficiência, isso te faz olhar de forma diferente para os processos de trabalho. E comece a pensar em formas diferentes de fazer esse trabalho. Então, ele também pode, sim, impactar nessa parte de inovação e criatividade, que a gente já conversou em diversos vídeos, que são competências importantes ao gestor público. E aí, certamente, olha só quantas coisas que a gente já falou que são positivas da vinda de um profissional com deficiência. Primeiro é essa ideia de respeitar a diversidade e o quanto essa diversidade enriquece o ambiente, seja ele profissional ou pessoal. Mas se você respeita essas diferenças, certamente você já tem um ambiente muito mais rico. Todos vão aprender com essa nova realidade. O ambiente de trabalho, o clima organizacional é bom, mais positivo com essa vinda, traz a necessidade, na maioria das vezes, do profissional de readequar as tarefas, de pensar em novas formas de fazer algumas atividades que já há muito tempo eram feitas de uma determinada forma e que provavelmente já estavam numa fase de declínio, de estabilidade, de não trazer mais tão bons resultados. E aí vem esse profissional e ele exige que o gestor pense em novas formas de fazer o trabalho, ou até mesmo a equipe venha e participe dessa conversa em pensar em novas formas de fazer o trabalho. Então traz a necessidade de incentivar a inovação e a criatividade desse profissional. E aí esse gestor, ele acaba colocando em prática ainda mais a sua capacidade de desenvolver a competência liderança. Por quê? Porque ele começa a engajar mais a equipe a participar, ele motiva a equipe a trabalhar. O funcionário público com deficiência, que ele foi bem recebido, que ele foi bem incluído nas suas atividades profissionais, ele vai trabalhar e vai ter rendimento de um profissional, dentro das condições e das capacidades que ele tem. E isso vai contribuir, sim, para os resultados da sua unidade e da organização como um todo. Os profissionais com deficiência, eles estão lá para trabalhar e cabe a nós, gestores, identificar quais são as suas competências profissionais e extrair o máximo possível, porque todos vão ganhar. O resultado disso, pensando estrategicamente, vai ser sempre positivo. Você tem um ambiente de inclusão, você tem um clima organizacional positivo, você tem profissionais engajados, motivados a fazerem bem o seu trabalho, os resultados tenderão a ser mais positivos, melhor qualidade no serviço prestado à sociedade, maior quantidade de serviço prestado à sociedade. Eu só vejo benefícios em incluir um profissional com deficiência. Por isso que eu digo, se você é um gestor público e você ainda não tem um profissional com deficiência trabalhando com você, eu sugiro que você vá buscar informações no seu órgão para verificar quais são os profissionais com deficiência que estão lá atualmente trabalhando e precisam de uma oportunidade profissional. Chame esses funcionários para conversar, tente identificar quais daqueles têm competências profissionais que podem contribuir para o seu ambiente, para o seu setor, para o setor do qual você gerencia. Chame a sua equipe para conversar, mostre para ele que serão positivos os resultados da vinda de um profissional e aí você engaja a sua própria equipe a participar desse processo de inclusão do profissional. É muito legal. E aí, depois que você fizer tudo isso e trouxer um profissional com deficiência para trabalhar com você, você vai ver o quanto você vai aprender, o quanto a sua visão de mundo vai mudar, o quanto a sua equipe vai mudar, as relações sociais dentro da equipe vão mudar e o quanto o seu setor vai ter de resultados positivos, apresentar melhores resultados. E aí você vem e me conta. Mas eu vou te pedir uma coisa, que você de fato faça isso com responsabilidade, com respeito e que você, mesmo que no começo possa parecer que você precise dedicar mais tempo para fazer isso, o faça que você vai ser recompensado por isso. Não, por tudo isso que a gente já conversou, mas
vai ser uma recompensa interna, é pessoal, é um crescimento pessoal e profissional que você vai ter incrivelmente. Depois você vem aqui no canal e conversa comigo. E se você tiver dificuldades por alguma situação de gestão de um profissional com deficiência, que se você precisar, me traga essas dificuldades. Eu vou tentar te ajudar e ajudar a sua equipe, seus profissionais da melhor forma possível. Eu tenho certeza que bons resultados você terá se você ter essa iniciativa de buscar um profissional com deficiência para vir trabalhar com você. Eu tenho certeza que no órgão onde você trabalha, tem muitos profissionais com deficiência que ainda não encontraram um lugar adequado para desenvolver as suas competências profissionais, para se desenvolverem como profissionais. Verifique na unidade de gestão da sua organização, verifique se existem profissionais que estão disponíveis e dê a oportunidade para eles virem trabalhar com você e eles te ensinarem esse novo mundo. É muito gratificante para você e para sua equipe, eu tenho certeza. Tá? Esse era o recadinho de hoje. Se você tiver algum comentário a fazer, se você já teve a oportunidade, a experiência de trabalhar com um profissional com deficiência, me conte para os seus colegas, deixa aqui os comentários nesse vídeo e eu espero poder voltar e fazer outros episódios falando sobre profissionais com deficiência, porque eu muito acredito que a gente consiga bons resultados se a gente investir neles como profissionais e desenvolvê-los profissionalmente, eu tenho certeza. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe o seu vídeo nas suas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal. E eu te vejo no próximo episódio da série Enfrentando Desafios no Serviço Público. Muito obrigada!